Será que a nossa civilização hoje encara a morte da mesma forma que os antigos encaravam? Você já deve ter ouvido falar na mitologia grega, né, com a história do barqueiro. E é muito interessante a forma que aquelas civilizações antigas, como a Grécia, como que eles enxergavam a morte. Para eles, o momento de sepultamento, de enterro, velório, ele era um momento para as pessoas se reunirem para homenagear quem partiu, quem deixou esse plano. Não era um momento de sofrimento, nada disso. Era um momento de celebração pela vida daquele ser humano ali. E cada um falar quais momentos aquela pessoa foi importante na vida deles, que marcas ela deixou, sabe? Era um momento totalmente diferente dos velórios que a gente vê hoje. Hoje geralmente é um momento de sofrimento, de lágrimas, pesado. Não, e antigamente as civilizações antigas e até em algumas partes do globo ainda tem pessoas que encaram o velório como um momento de prestigiar quem partiu. E essa é uma visão muito bela. A do barqueiro, que a gente pensa assim, coloca as duas moedas nos olhos e uma na boca, é o pagamento do barqueiro. Mas na verdade é muito mais profundo do que isso. As duas moedas, elas tinham que ser colocadas por uma terceira pessoa. Aí eu lembro de uma palestra que tem da professora Renata Peluso, da Nova Acrópole, que ela até fala assim, eu ficava pensando, por que a pessoa não vai pra guerra, não bota a moeda no bolso? E realmente, né? Mas é porque não podia ser pela pessoa, tinha que ser por uma terceira pessoa. E por que disso? Porque quando você morre, imagina aquele tanto de corpo depois de uma guerra e uma pessoa, você ter tocado a vida de uma pessoa ao ponto de ela querer lá procurar o teu corpo, querer prestigiar você, mesmo depois da sua morte, e colocar as duas moedas, é um sinal de que você tocou a vida de alguém, ao ponto de que na tua morte ela quer te prestigiar. A pilha funerária, ela era vista como realmente uma homenagem a quem partiu. Não era um momento de dor, de sofrimento, não. Era uma celebração por aquele ser humano incrível, divino, que deixou um ótimo legado para trás. E as pessoas queriam celebrar a grandiosidade dessa pessoa. Então as duas moedas, né, as duas nos olhos e uma na boca, era por causa disso. Colocado por uma terceira pessoa, era aquela pessoa que em vida você impactou na vida dela, ao ponto de na tua morte ela querer te homenagear, te prestigiar. E hoje, como é que a gente está encarando as mortes? Será que no momento de um funeral a gente está sofrendo, só sentindo dor, que faz parte, é claro, é pra gente sentir o que a gente está sentindo. Mas também lembrar que é muito mais até honrado a gente prestar uma homenagem para a pessoa quando ela parte, você não acha? A gente se reunir e falar, cara, fulano de tal foi importante para mim por causa disso. Essa pessoa deixou marcas na minha vida por causa disso. Por causa desta pessoa eu aprendi tal coisa. Essa pessoa já fez isso. E sabe, honrar o legado que a pessoa deixou. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. Isso é valorizar a vida daquela pessoa que ela partiu. Eu vejo que na nossa cultura a gente está muito apegado à ideia de morte como algo ruim. Só que se a gente olhar por uma outra perspectiva, na verdade, a morte, ela faz parte da vida. Ela precisa acontecer para algo bom surgir. Por exemplo, se eu tô vendo que eu tô tendo uma desvirtude de orgulho, eu não preciso deixar o orgulho morrer para eu nascer num novo patamar com humildade. Então, se a gente começar a encarar a morte como até um colega, um amigo, uma pessoa mais achegada, a gente automaticamente vai até parar de ter medo dela. E algo incrível que a gente tem é a nossa cognição.
que é justamente raciocinar sobre as coisas. E a gente começar a cavar. Por que eu tenho tanto medo da morte? O que tá por detrás disso? E a gente começar a ir em busca, sabe, de respostas. E sabe como é que a gente combate o medo? Que o medo nada mais é do que uma ignorância a respeito daquilo ali que a gente está temendo. Você combate o medo, a ignorância, com a sabedoria, com o entendimento, com o conhecimento. Ou seja, se você tem medo da morte, procura por que esse medo e começa a ir em busca de resposta. Daí você vai ver, vai perceber que aquele medo vai se dissipando, porque agora você trouxe luz para algo que ainda estava escuro, que ainda tinha sombra. E como no universo as coisas são nulas e insignificadas, quem dá o significado é a gente pode olhar para a morte com outros olhos, como o fim de um ciclo, mas para um renascimento de um novo patamar. Porque assim como algumas coisas da nossa vida precisam morrer para a gente poder ficar mais forte, renascer em um outro patamar de consciência, também é a morte física. Lembra, para a gente fazer um omelete, a gente tem que quebrar a casca do ovo, não é? A gente tem que matar aquele ovo ali para a gente conseguir fazer o ovo frito. Então, a mesma coisa, se a gente conseguir encarar a morte como um aprendizado. Hoje eu vou deixar morrer meu orgulho, a vaidade, deixar morrer um pouquinho mais do que era ontem, e daí você consegue renascer com uma humildade. Então, essa é só mais uma reflexão sobre como que a gente encara a morte hoje em dia e como as antigas civilizações e até algumas partes do nosso globo, como eles encaram de uma forma bem diferente do que no Ocidente. Mas que é muito linda, é muito bela e muito profunda a forma como os antigos e em outras partes do mundo encaram a morte, com essa honra, com essa dignidade, com esse olhar de querer prestigiar quem partiu. É uma forma da gente encarar de uma forma muito bela. E eu vejo que faz muito jus ao legado que a pessoa deixou. E é nós que estamos aqui, graças a Deus vivos, que fica essa reflexão sobre qual legado que a gente está deixando. Será que eu tenho somado mais na vida das pessoas ou será que eu tenho mais subtraído? E ainda temos tempo para mudar, para fazer as coisas melhor e para deixarmos um bom legado para trás. Para assim, quando a gente partir, nós também sermos prestigiados com honra e que a gente tenha tocado a vida de pelo menos uma pessoa. Um ótimo dia, uma ótima noite e até o próximo vídeo. Que desespero é esse, gente? Que desespero é esse? O desespero não honra quem partiu. Esse homem, como todos nós aqui, viveu momentos incríveis. Com certeza ele chorou, amou, falhou, perdeu, conquistou. Vocês estão tristes com sua ausência porque o estão deixando morrer no único lugar onde ele tem de se manter vivo. Dentro de vocês. E as marcas? Que marcas esse homem deixou nas suas emoções? Onde ele influenciou seus caminhos? Que reações marcaram a sua maneira de ver a vida? O velório pode ser um ambiente de lágrimas, mas deve ser, acima de tudo, um ambiente de elogios, de recordações. Uma homenagem para quem partiu. Então eu peço a vocês, me contem quem é esse homem. Declarem o significado dele na vida de vocês.
Ele era um homem bom. Ele era durão às vezes, mas se emocionava. Ele era leal. Ele sabia como ninguém dar a volta por cima. Ele caiu muitas vezes, mas ele sempre se levantava. Ele foi meu melhor amigo. Então honre seu pai. Honre seu pai enfrentando seus medos, sendo generoso, criativo, sincero. Viva com sabedoria. Tenho certeza que seu pai, se pudesse, diria: não desista dos seus sonhos, meu filho. Não tenha medo do caminho. Tenha medo de não caminhar.